E aí pessoal, estamos aqui com o Visual Studio aberto, terceira aula aqui do canal Shank Tutoriais. E agora a gente vai fazer um Hello World aqui com dois tipos de projetos, tá? Então o Hello World é o primeiro programa de toda a linguagem, esse termo é bem conhecido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um Windows Form Application e um Console Application e fazer esse Hello World, tá? Então, como é que funciona o Visual Studio? Novo projeto, já expliquei isso para vocês nas aulas passadas, mas eu vou explicar agora direitinho. Se você quisesse fazer, por exemplo, um aplicativo usando Visual Basic, também tem Windows Form, também tem console, também tem ASP.NET, tá? Só que aí aqui com VB. No caso, a gente está fazendo C#, né? Poderia ser um C++, aí tem outros tipos de aplicação, tá? Com Fortran também e tudo mais. Nesse caso aqui tem mais aplicações, mais tipos de aplicações, porque a gente está trabalhando com o Visual Studio Professional, tá? Então tem, por exemplo, uma coisa interessante aqui do C#, que eu gosto bastante, tem esse de teste aqui, ó, testes unitários. Então, enfim, mas a gente não vai ver isso agora. Vamos criar então um projeto. Então a questão na hora que a gente criar o projeto, vai ser exibido ele aqui na aba de soluções e com o projeto que a gente criou. Por exemplo, se a gente criar um WPF Application, ele vai abrir uma solução e o único projeto vai ser um WPF Application. Como a gente vai trabalhar com Windows Form, vamos lá. O nome da solução vai ser Shank Tutoriais Hello. Não, um projeto vai ser Hello, tá? Vamos lá. Então esse aqui, ó, é aula 1, aula 3, esse aqui. Hello Windows Forms Application, tá? Então vou dar um OK, é isso. Deu um OK, nome da solução, beleza. Então a gente vai perceber que ele está criando o nosso projetinho aqui. O nome da solução ficou Shank Tutoriais, aula 3, que a gente está nesse momento. Hello Windows Form Application, tá? Então o que é o Windows Form Application? O Windows Form Application vai ter um formulário, né, com propriedades aqui na direita. E essas propriedades aqui podem ser alteradas, por exemplo, o nome do formulário. Posso botar aqui, por exemplo, aula 3 Hello World, por exemplo. Isso aqui é o nome dele, como ele vai ser reconhecido. Agora o texto que está ali, mais aqui, isso aqui, aula 3 Hello World. Pronto, agora vai alterou aqui em cima. Então o que a gente pode fazer? Tem várias coisas que a gente pode inserir. A gente pode inserir um botão, pode inserir um checkbox, tudo com arraste, um combo box, enfim, pode inserir várias coisas, tá? Nesse momento a gente vai inserir apenas um label para dizer o que a gente tem que fazer. O label não vai estar aqui, vai estar aqui, o label, que é um campo de texto, tá? Basicamente um label e um botão abaixo. Esse label aqui, o texto dele é label 1, mas eu vou botar clique no botão para o Hello World aparecer. Pronto. Isso aqui está dizendo para o nosso usuário que precisa clicar no Hello World para aparecer. E o nome, isso aqui, ó, label Hello. Eu costumo utilizar assim. Se for um botão, se fosse botão seria btn Hello. Como é um label LBL Hello. Se fosse qualquer outra coisa, um list box, por exemplo, botaria 3 letras referentes a isso, tá? Se fosse um checkbox, por aí vai. Essas 3 letras minúsculas aqui eu costumo identificar o controle que eu estou utilizando. Então é isso. Então a gente já definiu o label, deu um nome para ele, deu um texto para ele. Nesse mesmo caso aqui, ó, btn Hello, ele que vai fazer aparecer o Hello
Hello World na tela. A gente vai fazer uma janelinha e tal, vai fazer um negócio bem básico aqui para vocês. E o texto é: clique para ver o Hello World. Essa underline aqui é para aparecer uma espécie de atalho, tá? Mas isso aí vocês vão ver em tempo de execução. Então aqui a gente vai ter que dar uma aumentada no botão, botar do tamanho da label, tá? A gente pode diminuir, aumentar, tá? E conforme a gente fala pra vocês, essa ideia ela é toda customizável, tá? Então vocês podem botar do jeito que vocês acharem mais interessante. Então a gente tem aqui aula 3, um formulário bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse projeto aqui no Start e ele já vai exibir aqui uma tela não funcionando, tá? Uma tela não funcional. Por que não funcional? Porque eu não programei nada, né, para esse botão, tá? Aqui está o programa executando, tá? Então não vai acontecer nada porque eu não programei nada. Como é que eu faço para programar algum evento para esse Windows Form? Eu vou clicar 2 vezes no botão que ele vai me direcionar para o Code Behind, tá? Então aqui a gente tem os usings, que são as diretivas aqui que a gente utiliza, tá? Aqui tem o namespace, que é o lugar que eu estou trabalhando. No caso, o namespace é o projeto aqui que eu estou trabalhando, tá? Se eu criar, por exemplo, um outro projeto aqui que eu vou criar daqui a pouquinho, o console application vai ser outro namespace, tá? Aí aqui ele está herdando de forma, a gente vai aprender o que é herança depois, nas próximas aulas, quando tiver orientação do objeto. Mas ele está herdando, tá? Então aqui a gente tem essa classe parcial pública, que herda de forma. Aqui a gente tem uma inicialização de componentes, que no caso lá vão ser os componentes da tela. Aqui é o método que vai fazer a ação do botão. A gente vai saber o que é método, não precisa se preocupar com esse código agora, a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte: quando você dá 2 cliques, ele vem para cá. Para esse, ele cria isso aqui. Isso aqui não existia antes do duplo clique, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir message box. O que é esse message box que vai entrar aqui? Esse message box aqui vai conter Hello World. Basicamente isso, vai ser só um texto, vai ser bem tranquilo. Esse message box já tem a diretiva dele ali em cima, tá? Então, message box.show vai exibir o message box na tela. E o que ele vai ter? Ele vai ter um texto simples. O que ele vai ter? Hello World. Aí a gente pode ver aqui, ó, que existem outras 21 opções de criação de message box. Ele pode ter, por exemplo, um aviso lá em cima. Ele pode ter string caption. Se ele tem o botão OK, cancelar e tudo mais. Vamos ver só isso. Não. Message box buttons. É isso? Isso. Ponto. Aí você pode escolher a opção aqui. Enfim, você pode personalizar o seu message box, tá? Mas eu vou tirar aqui para vocês verem como é que é o message box padrão, só com a mensagem. Esse message box aqui, ele já tá... Isso aqui já programa ele para ele exibir a janela. Então ele abriu a janelinha aqui, tranquilo. Quando você clica no botão, ele exibe o Hello World. Isso aqui, ó, é o message box, tá? Então é isso. O Hello World aqui que eu vou fazer bem básico para vocês no Windows Form Application é esse. A gente fecha a aba aqui, o projeto continua aqui. Vou fechar vou jogar aqui para baixo. Esses dois aqui que eu não quero que eles fiquem na mesma parte na mesma parte do código aqui. Tá, enfim, vou continuar aqui. File, eu vou criar agora o console application, tá? Console application, não, se eu criar no File New, você quase fiz uma besteira. Quando você clica no File New Project, ele cria uma nova solução. Se você quiser criar um outro projeto na mesma solução, clica com o botão direito na solução, aberta, adicionar novo projeto, tá? Aí console application,
fazer do mesmo jeito lá. Aula 3 Hello Console App. Então a gente vai ter aqui o nosso Console Application na mesma solução ali. Aí vocês percebem que um tá preto e o outro não está selecionado, tá? Isso aqui quer dizer que ele está como Startup Project, ou seja, quando eu clicar no Start, se eu tiver 10 projetos, o que tiver configurado como Startup, que está em negrito, ele vai rodar, tá? Então nesse caso a gente vai clicar no Hello Console App 7S Startup Project, tá? E ele vai ser rodado automaticamente quando eu clicar nesse Start aqui. Beleza, deixa eu ver o tempo, 10 minutos, vamos terminar essa aula agora então rapidinho. O comando básico do Windows Form é aquele lá, tá? É um message box, uma caixa de diálogo, tá? Nesse caso aqui é console.writeLine. Pode ser writeLine e write diferencia só por pular uma linha ou não, tá? Mas pode ser writeLine. Aqui Hello World, tá? Console writeLine Hello World. Isso aqui ele vai inserir o Hello World na tela do console, tá? Esse é um tipo de projeto com menos interação com o usuário, mas para esse momento inicial não vai ter problema nenhum. Aí você me pergunta, ué, por que ele rodou a aplicação e fechou, né? Porque ele não tem nenhum comando de parada aqui, nenhum comando para esperar, para que vocês visualizem o que está acontecendo. Então eu vou botar um comando readLine, tá? Por que isso aqui? Porque ele vai esperar que eu digite alguma coisa depois de inserir o Hello World. Tem o Hello World aqui, tá piscando por quê? Porque ele está esperando, tá no console readLine. Quando eu aperto Enter, ele volta. Então é isso, galera. 2 Hello Worlds aí em 2 aplicações que a gente vai utilizar daqui pra frente. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima videoaula. Um abraço.